Olá galera, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Eleucio Campos e hoje vou estar atualizando vocês e mostrando o resultado que o pomar já segue, né? Então hoje é o período de floração, né? Eu iria gravar mais cedo, que tinha bastante flores abertas, só que como na minha região tá chovendo, então fica um pouco difícil a gente gravar, porque acaba molhando o equipamento de gravação. Como a gente trabalha com equipamentos que eles não podem ficar expostos ao tempo quando está chovendo, então o microfone, entre outros celulares, né? Então a gente acaba perdendo esse equipamento. Aqui a gente tem a flor da Golden Isis, segue aqui, ó. Tem 3 flores aqui, ó. Do lado de lá a gente tem mais 3 flores abertas, então totalizando 3 não, aqui tem 6 aqui, ó. 6 flores abertas, tem 3 aqui, ó. E do lado de lá tem mais 3 lá, então aqui 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 flores abertas aqui, ó. Foi daquela vez que eu mostrei para vocês aqui, eu não vou conseguir mostrar por conta aqui. E eles estão, pode quebrar flores aqui, ó, que está do lado de lá, mas quando eu passar do lado de lá vou mostrar para vocês com mais detalhe, né, para vocês verem a eficiência que a gente consegue quando a gente faz aqueles investimentos no tempo certo, em questão de poda, adubação, a gente consegue essa eficiência aqui. O que eu posso melhorar desse segundo ciclo de floração para o próximo? Em questão de adubação, foi o que eu falei com vocês, cloreto de potássio. Então a gente vai estar fazendo outra adubação após começar a colheita dessas primeiras frutas. Por quê? Elas têm de uma fruta para outra aproximadamente 2 semanas. Então praticamente a gente 10 dias. Só que esse já não é, essas flores aqui já não é a segunda floração ainda. É o segundo ciclo da primeira. Então elas vai se repetindo. Por quê? Esse ano a gente conseguiu ter mais eficiência com essa floração, porque a gente pegou um período chuvoso bem acessível, que é o que a planta precisa. É o período que ela requer mais atenção, esse período de floração, e ela precisa de chuva. Então ela recebeu adubação e chuva, então ela recebeu todos os nutrientes que ela precisava. Então por isso que elas conseguiram ter uma floração mais eficiente esse ano, devido a esses investimentos que foi feito e o período de chuva. Então ano passado vocês podem perceber que no início dos meus vídeos eu mostrei, a gente teve uma floração muito boa, só que chegou períodos de sol, a gente teve muito sol, então as frutas acabaram ficando pequenas. A gente teve uma perca bem grande, né? Só que a gente conseguiu recuperar com o decorrer, com a segunda colheita, terceira. Só que esse ano a gente já consegue com mais eficiência na primeira colheita. Então isso é bom pra gente, que a cada ano a gente sobressai, a gente tenta melhorar cada vez mais. E eu passo para vocês aí, né? Então o que eu sempre falo nos meus vídeos, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque isso me motiva a estar produzindo conteúdo para vocês, passando dica para vocês, né? Então a gente precisa muito disso, né? Então o canal da gente hoje chegou à meta de 1088 inscritos, então a gente precisa, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês aí pelo carinho, para acompanhar o meu trabalho aí, né? E a gente precisa monetizar o canal. Quando a gente monetizar o canal, isso vai me ajudar a comprar mais propriedades para estar fazendo plantio para vocês, passando dica. E também a gente investir em equipamentos de gravação, igual eu falei para vocês no vídeo passado aí, que eu quero adquirir um drone para me gravar também, né? Que é no caso o R3S, né? Que é um drone que lançou recentemente aí. Então por que eu quero adquirir um equipamento desse? Para mim fazer imagens aéreas são melhores para vocês visualizar em questão da parte de cima. O celular, às vezes a gente usa tripé, a gente usa gimbal, só que às vezes eles não é o suficiente para a gente fazer uma imagem perfeita, né? Então eu quero investir nisso também cada vez mais. Então eu peço a colaboração de cada um de vocês aí que acompanha o meu trabalho, que divulgue, né? Para a gente conseguir chegar a essa meta, para a gente poder adquirir equipamento e melhorar cada vez mais o audiovisual, né? Que é isso que eu sempre busco em questão de investir em microfone, em celulares melhores, né? Para a gente ter uma imagem mais eficiente. Agora a minha meta é comprar um equipamento desse aí, né? Que é o drone, o R3 aí, para mim começar a gravar vídeo para vocês e mostrar para vocês. Sem mais delongas, vamos para o vídeo conferir o resultado, mas isso só depois da vinheta. Aqui roda a vinheta para a gente conferir o resultado de toda a preparação e todo o acompanhamento que a gente já tem. A gente já consegue uma eficiência que vocês vão ver aí, que praticamente metade do investimento já foi pago. Passando aqui para atualizar vocês, a variedade Rosa Pink. Então, essa variedade era para mim ter gravado mais cedo, não consegui por conta que estava chovendo, né? Então a gente acaba perdendo equipamento se a gente começar a fazer assim. A gente tem que esperar o tempo estabilizar, estiar, para a gente começar a gravar. Olha a quantidade de pitaia que a gente já tem crescendo e a quantidade de flores que já começaram a surgir novamente. A gente tem mais aqui, ó.
mais botão floral para começar outro ciclo novo, né? E vindo para cá a gente tem variedade Boreal Red aqui, ó. Olha a quantidade de flores aqui, ó. Já foi feita a polinização aqui, ó. Então a gente conseguiu bastante eficiência com com esse segundo ciclo de floração, ó. A gente vê aqui, ó. Olha a quantidade de flores que a gente já tem aqui, ó. Variedade Boreal Red. E aqui a gente segue com mais eficiência no investimento. Então aqui, ó. Então a cada ano a gente pensa e a gente busca melhorias, né? Então aqui, ó, variedade Rosa Pink, olha a quantidade de fruta, mais botão floral surgindo. Então cada ano a gente tenta investir um pouco mais para a gente conseguir eficiência. Esse ano não foi diferente do ano passado, só que a gente teve um fator que ajudou bastante a gente, foi o período de chuva. Por quê? Essa época é a época que a planta exige mais um pouco, ela precisa mais de água devido ao tempo de chuva, o tempo não esquenta. Eu não falo não exatamente água em questão de irrigação, tempo de chuva, tempo fresco, variedade Chamaleon, aqui ó. Vai ser a primeira floração dela esse ano, a gente vai ver como é que ele vai sobressair, variedade Boreal Red, 3 frutas crescendo, aqui a gente tem 2 frutas que foi feita a polinização, mais 3 frutas aqui crescendo. Então aqui ó, variedade Rosa Pink. Então o que eu falo em questão do que a planta precisa, ela precisa de um tempo de chuva, um tempo que ela consiga absorver vários nutrientes durante esse período. Em Boreal Red, aqui ó, a gente tem mais variedade de Boreal Red aqui ó, vindo para cá mais Boreal Red. Então aqui ó, flores que vão se abrir hoje à noite. A gente tem mais aqui da variedade Boreal Red aqui ó, olha o resultado que a gente já tem aqui ó, bastante flores que foram feitas a polinização. E vindo para cá a gente já tem a variedade Boreal Red aqui ó, mais botão floral surgindo. A quantidade de flores que já foi feita a polinização, mais botão floral surgindo aqui ó. Mais aqui ó, olha a quantidade de fruta. Vindo para cá a gente tem outro pé de Boreal Red aqui ó, olha a quantidade de flores que a gente já tem e fruta. Olha a quantidade aqui em cima, mais ali ó. Então, tem pé aqui, ó, esse aqui já começou sua floração aqui, ó. Tem pé aqui que vão começar com o decorrer da semana aí, né? Às vezes a gente vai ver aí com praticamente final do ano, praticamente em janeiro, esse tem pé desse aqui, ó, cladoide desse aqui, ó, que eles vão começar a produzir mais tarde, porque são pés novos aí, ó. Vindo para cá a gente tem um pé que era orgânico, ó. Olha a quantidade de fruta que a gente tem crescendo. E a floração dele continua. Porque eu consigo produzir mais com a planta quando ela não é orgânica, em questão de investimento que a gente faz. Porque o adubo químico, ele acelera um pouco o metabolismo da planta, né? Então a planta consegue absorver mais os nutrientes químicos do que adubo orgânico. Adubo orgânico é excelente, sim, só que a planta, a absorção é mais lenta. Quando a gente faz um adubo químico, por exemplo, uma ureia, a planta ela consegue absorver o máximo esse adubo, por exemplo, a absorção dele é bem mais rápida do que um adubo orgânico, porque o orgânico ele vai entrar em decomposição para a planta ir absorvendo aos poucos, e o adubo químico a gente já consegue injetar os nutrientes diretamente na planta. Só que isso a gente tem que ter cuidado em questão de dosagem para a gente fazer no pomar. Aqui a variedade Royal Red, aqui ó, mais 2 botões floral. E aqui a gente segue mais aqui ó. Então a gente tem que saber a dosagem que a gente vai colocar por planta. Geralmente a gente faz um cálculo, divide a quantidade de planta que por hora a gente vai estar injetando em cada planta aí ó. Aqui ó, mais Boreal Red, olha a quantidade de flores. Então esse segundo ciclo da primeira floração foi mais voltado para as variedades novas, ou seja, variedade que não começaram a produzir pouco, como a variedade Boreal Red, né, Royal Red. Então, e a Rosa Pink, ela sempre me surpreende a cada ano, né? Então elas têm uma floração bem eficiente aqui, ó. Mas aqui Boreal Red aqui, ó, que flores excelentes, elas têm a diferença em questão das pétalas de uma variedade dessa para outra, Rosa Pink entre Royal Red. Então aqui a gente tem vermelho forte aqui, ó. Tem 2 frutas aqui, ó. A gente só perdeu uma fruta dele aqui, ó. Então o que a gente tem mais aqui, ó. Aqui é Golden de Israel. A gente tem mais Golden de Israel. Provavelmente se esses pés não produzir, eu vou acabar tirando aqui, ó. A gente tem mais aqui, ó. Mais Boreal Red aqui, ó. Olha a quantidade de botão floral. A gente tem 3 flores aqui, ó. 2 já se abriram e uma segue aguardando aqui, ó. Então tem mais aqui, ó. A questão aqui, ó. Então tem variedades aqui que a gente vê que a gente conseguiu bastante eficiência nela, bastante produtividade esse ano, aqui é mais botão floral. Aqui é mais Rosa Pink, tem 4 aqui, ó.
Então o que a gente pode perceber que esse ano as Rosa Pink, a cada ano ela se multiplica cada vez mais aqui, ó, a quantidade de botão floral, mais fruta aqui. A cada ano ela se multiplica em questão diferente de outras variedades aí. Mais aqui a variedade Rosa Pink aqui, ó. Então esse pé aqui é novo, mais botão floral, mais aqui, ó. Aqui a gente tem a variedade Royal Red, 2 botão floral aqui, ó, mais 2 aqui, ó. Aqui é um pé de pimenta do reino. E vindo para cá a gente tem Royal Red novamente aqui, ó. Então são diferentes as bráquias das flores aqui, ó. Então aqui, ó, uma flor que a primeira que foi feita a polinização. Então a gente vê que esse ano a gente vai conseguir produzir um pouco mais dessas variedades aqui, ó, porque eu consigo produzir um pouco mais esse ano. Ano passado a colheita dela foi bem menor, porque a planta estava em processo de formação de copa, né, e adaptação no solo. Então elas produzem bem pouco. Agora na segunda safra a gente consegue absorver o máximo da variedade aqui, ó. Mais aqui, ó, flores aqui, ó, elas abriram ontem. Então aqui a gente tem mais outra que se abriram aqui, ó, que veio pro lado de cá o caladoide, e mais o botão floral aí, ó. Então esse ano a gente vai conseguir produzir um pouco mais do que ano passado. Em questão de formação, tem variedades que começaram a se formar agora, não ano passado, elas produziram um pouco, né? Ó, aqui, ó, mais aqui, ó. A gente vê que a variedade Royal Red, Boreal Red ano passado, a colheita foi bem pouca, né? Em questão de, porque elas estavam formando a copa ainda. Aqui, ó, 2 pés de Royal Red. E vindo para cá a gente já tem mais outra Royal Red aqui, ó, 2 flores para se abrir aqui, ó. E a gente já tem outra flor aberta aqui, ó. Olha a quantidade de flores que a gente já tem no pomar, vindo para cá. Olha como é que segue aqui, ó. Então o que eu falo para vocês, para a gente chegar a esse resultado aqui, a gente tem que fazer todos os investimentos que a gente precisa no tempo certo, que é o tempo que a planta consegue absorver todos os nutrientes, porque não adianta eu fazer investimento e não saber o que eu estou fazendo investindo, porque às vezes a gente faz um adubo, não era aquele adubo que a planta necessitava. Em questão de adubo orgânico, eu posso fazer sim, tendo a dosagem exatamente correta, só que eu também não posso exagerar também, porque às vezes eu tomo prejuízo também, em excesso aqui, ó. Aqui essas abelhinhas, galera. Então elas estão aqui, ó, a gente pode pegar nelas que elas não vão se sentir ameaçadas, elas vão sentir se a gente ficar batendo, matando elas. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a natureza, que ela ajuda a gente não tem, ó, tem problema nenhum aqui, ó. Pode pegar. Aí muitos perguntam por que eu não se preocupo tanto com polinização esse ano, polinização de pitaia. Por quê? A gente trabalha com várias variedades de pitaia, ou seja, a gente consegue trazer mais abelha para o nosso pomar, porque cada flores tem um aroma diferente. Então, por esse aroma, as abelhas são atraídas. Então, quando eu trabalho com vários tipos de variedade de planta, as abelhas conseguem chegar no meu pomar mais cedo, orgânico. Então por isso eu não se preocupo tanto. Eu tenho essas abelhas comigo, porque eu tenho variedades diferentes aqui que elas são atraídas, igual eu falei para vocês aí, ó, eu tenho essa Rosa Pink, Boreal Red, aí tem um Vermelho Forte, Golden Easy, Golden Israel, então entre outras variedades aí, as abelhas são atraídas pelo cheiro das flores, né? Pelo aroma. Aqui ó, mais botão floral da variedade Boreal Red. Então aqui ó, mais a quantidade de flores que a gente tem aí para se abrir não, flores abertas e fruta. Então a gente vai ter bastante aí, com bastante eficiência mesmo aqui, ó. Vindo para cá a gente tem uma Rosa Pink aqui, ó. Olha a quantidade de flores que já foram feita a polinização. Essa aqui ainda segue aberta ainda para vocês verem como é que é bonita a flor da pitaia, né? Essas aqui também seguem ainda. Mas aqui a gente tem a fruta da variedade Thai White aqui, segue crescendo. E a gente tem mais 3 botão floral aqui, ó, da variedade Thai White aqui, ó. Então vai ter mais em alguns lugares futuramente, até a semana que vem. Aqui já é variedade Golden Easy, a quantidade de flores que já segue, bem bonita mesmo. É uma variedade excelente que eu quero colocar no meu pomar, né? Investir bastante nessa variedade, que eu acho ela bem bonita mesmo. É uma variedade que vale a pena assim, a gente fazer o cultivo. Em questão de tamanho de fruta, questão de brix, que é uma fruta excelente, né? Então a gente consegue aqui, ó, muito bonita mesmo ela quando começa esse período de floração. Não só essa variedade, mas como outras variedades, a gente vê que o pomar fica bem bonito mesmo, né? É uma imagem extraordinária. A gente tem mais aqui, ó, 3 flores aqui, ó, mais flores da variedade Rosa Pink, mais aqui da Rosa Pink.
e mais aqui da Rosa Pink, e aqui são 3 frutas da Marmel. Então o que eu percebi nessa variedade de Marmel, porque ela não é autopolinizante. Como a gente descobre se a variedade não é autopolinizante? A gente simplesmente deixa as flores por conta dela. Se ela perder, após isso ela vai começar a formação do fruto. Quando chega no meio da formação do fruto, praticamente ela já começa a amarelar, aí ela cai. Então eu fiz 3 flores e descobri que ela não é autopolinizante. Então a gente consegue ver que todas as variedades que são autopolinizantes eu não preciso se preocupar com polinização. Então aqui igual essa variedade aqui, ó, variedade Golden Ease é autopolinizante, eu não me preocupo com ela. Então é uma variedade que eu vejo que eu consigo bastante eficiência com essa variedade aqui, ó. Variedade de Rosa Pink, a mini espaldeira aqui segue crescendo a fruta aqui, ó. Mais 2 botões floral aqui, ó. E aqui a gente tem mais 4 flores que começaram a surgir aqui, ó. Então, no decorrer dessa semana, até outra semana, a gente vão ter mais flores aí para a gente fazer a polinização aqui, ó. Olha a quantidade de flores que foram feitas polinização e botão floral surgindo. Então esse ano a gente vai ter uma colheita bem eficiente, graças a Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor primeiramente por isso, por essa colheita aí, né, que a gente vai ser bem eficiente, a gente vai conseguir recuperar todos os investimentos que a gente já fizemos no pomar. Então como eu percebo que eu vou conseguir recuperar todos os meus investimentos? É simples, é só eu calcular a quantidade de flores que eu tenho, é a quantidade de fruta que eu tenho, então, que eu vou ter. Só que nessa quantidade você vai tirar uma percazinha pouco aí, umas 20, mais ou menos uma quantidade de uns 5% mais ou menos aí, ou menos que isso. Você vai perceber que vocês vão ter bastante flores ainda com esse resultado aí, ó. Olha a quantidade aqui, ó. Então praticamente a gente vai conseguir pagar todos os investimentos que foi feito. Qual seria esses investimentos que a gente fez aqui? Questão de adubação, a gente investiu em adubos, irrigação e todos os insumos que foi feito no pomar, em questão de poda, trabalho que eu tive no pomar, todos esses gastos que eu tive. Então isso que a gente precisa, que essa variedade, ou que seja qualquer cultivo, ele em si pague todos os seus gastos, né? Olha a quantidade de flores. Então se ele conseguir fazer isso, para a gente é o suficiente, a gente consegue extrair o máximo e ter bastante eficiência. E olha a quantidade de flores que a gente tem aqui, ó, e flores que se abriram ontem, bastante mesmo aqui, ó. Aqui a gente tem a chinesa esse ano ela começou a produzir um pouco mais, diferente do ano passado. Então aqui, ó, olha a quantidade. E eu percebi também no meu pomar que essa variedade Rosa Pink é uma variedade excelente. Para mim, sempre foi, a cada ano ela sempre me supera em questão de flores, né? É uma variedade que muitos falam que não é boa porque racha, só que no meu pomar eu não tenho esse problema de rachadura com essa variedade. Por quê? Eu sempre investi corretamente no pomar em questão de adubo, sempre colho a fruta no tempo exato. Aqui, ó, mais botão floral da Rosa Pink. Então eu nunca tive esse prejuízo em questão de rachadura com fruta. Só que muitos, já vi relatos que falam que racha muito, então não gosta dessa variedade. Só que ela, para mim, graças a Deus aqui, nunca me deixou na mão, né? Do período que eu comecei a trabalhar com ela. Trabalho com ela praticamente há 4 anos, né? Então a gente nunca teve prejuízo com essa variedade. Aqui vindo para cá a gente já tem mais aqui, ó, Rosa Pink. Então a gente conseguiu sempre ter bons resultados com essa variedade. A gente nunca tomou prejuízo em questão de floração dela, que ela não produzir bem. Todo ano ela produz bem, só questão às vezes o tempo as frutas ficam menores, mas isso não é da planta. Em questão de nutriente, a planta está totalmente nutrida. Só que isso a gente vê que cada ano ela sempre me supera, né? Eu vejo aqui, ó, a quantidade de flores. E a chinesa também me surpreendeu, né? Quando eu plantei essa variedade chinesa, na verdade praticamente eu não coloquei tanta fé nela no primeiro ciclo, né? Pela a fruta, né? Só que agora na segunda colheita delas, elas me superaram, né? Aqui, ó, mais Rosa Pink aqui, ó. Olha a quantidade de botão floral. Elas me superaram porque produziram bem mais do que eu imaginava que seria, né? Porque uma planta nova, praticamente 1 ano, praticamente ela vai ser planta de 1 ano, praticamente indo para o 2º ano, e já tem uma eficiência dessa aqui, ó. A quantidade de fruta que já se formaram, flores surgindo, ó lá, do outro lado, e botão floral. Então isso é muito bom para mim, demonstra que a variedade está sobressaindo no pomar. Eu vou conseguir investir o máximo aqui, ó, mais aqui, ó, Rosa Pink. E uma variedade que eu quero investir um pouco mais, quando eu adquirir uma propriedade maior, é a variedade Golden Ease, uma variedade de fruta excelente, fruta de polpa branca, né? Então eu quero estar investindo nela, igual eu fiz o investimento agora na variedade de Teruya
e a variedade Vietnamese White e uma variedade Amazonas que eu consegui adquirir com o meu fornecedor de muda aí, né? Então a gente vai estar colocando outras variedades novas no pomar. Aqui, ó, uma vermelha retorcida aqui, ó. Segue também com bastante eficiência. Aqui vindo para cá a gente tem uma branca comum, mais botão floral dela aí, ó. Aqui, ó, mais aqui, ó. Então a gente vê que esse ano agora a gente teve bastante flores, né? Então a gente conseguiu extrair o máximo dos investimentos em questão de poda, adubo aqui, ó, mais rosa pink. Então a gente conseguiu esse ano ter mais flores eficientes, mais polinização a gente aproveitou o máximo, né? Então a gente conseguiu praticamente adquirir o máximo esse ano. Então ano que vem a gente vai buscar a mesma quantidade ou multiplicar, né? Que ano que vem a gente vai ter outras variedades novas, que é o plantio novo que está do outro lado. A gente vai conseguir também investir corretamente nele, porque isso que faz a gente buscar melhorias é questão de investir corretamente. Vermelha retorcida aqui, ó, mais aqui, ó, e tem mais outras flores aqui, ó, outro botão floral aqui, ó. Então a gente vê também aqui, ó, que ele segue bem aqui, ó, uma rosa pink ali. E aqui é uma branca comum que eu falo com vocês aqui, ó. Olha a quantidade de flores que tem, de fruta. Então a gente conseguiu praticamente o máximo desse primeiro ciclo. Aí muitos falam que, pode perguntar se é a segunda floração. Não, é o segundo ciclo da primeira floração. Então agora já começou bem, né? Então após essa colheita aqui a gente vai ter a segunda floração, depois dessas primeiras frutas aqui, que esse aqui ainda é o ciclo da primeira floração ainda aqui, ó. Olha a quantidade de fruta que a gente tem aqui, ó, crescendo aqui, ó, e as flores estão surgindo aí, ó. Só que a gente tem, deixa eu ver, 3, 4, 5 frutas nesse cladóide aqui, ó. Aqui a gente tem mais 5 aqui, ó, 4, 5 ali em cima. Às vezes varia, pode até ter mais ou ter menos. Isso aí é a planta, a gente não consegue fazer esse controle aí não. Aqui, ó, mais variedade rosa pink aqui, ó. Então praticamente todos os pés estão produzindo aqui, ó. Isso aqui futuramente eu vou acabar, ó. Isso aqui é macieira aqui, ó. Vou estar acabando com elas aqui, ó. Porque esse ano eu não vejo vantagem aqui, eu não estou tendo muitos bens com essa variedade aqui, ó, com maçã. Não estou conseguindo investir, não estou tendo lucros assim, né? Então praticamente eu acabo com coisas que eu praticamente não tenho lucro. Então a área pequena a gente tem que aproveitar o máximo aqui, ó. Então olha a quantidade de flores que a gente tem aqui, ó. E botão floral sempre surgindo, né? Que é isso que eu vejo de diferencial no meu pomar, no meu cultivo. Então quando a gente pega um tempo bom e a gente pega um período que a gente fez os investimentos, a gente consegue esse resultado aqui, ó. Igual outra coisa que eu acabei não falando nos meus vídeos, porque não adianta simplesmente a gente ter um tempo bom e a gente não saber usar esse tempo ao nosso favor. Qual seria a gente usar ao nosso favor? No tempo de chuva, vocês, por exemplo, é um período muito bom para fazer adubação. Vocês iniciam a adubação, igual eu fiz no primeiro ciclo lá. Aproveitei o tempo de chuva, fiz adubação, porque é o período que a planta consegue absorver bastante nutriente. Choveu, o adubo vai descer totalmente para a raiz. Por mais que seja adubação infértil, ajuda totalmente. Ó. Praticamente não tem nem como discutir aqui, ó. Praticamente eu pego nas abelhas aqui, ó, ela não me prejudica em nada. Então a gente trabalha com a natureza a nosso favor, porque se ela sentir ameaçada, elas vão picar poder o autodefesa, mas se não, a gente passa aqui, eu já passei nesse pomar aqui com uma abelha aqui, bastante abelha mesmo, praticamente não me fazer nada, porque elas em si, elas conseguem trabalhar do nosso lado e não picar a gente, prejudicar a gente aqui, ó. Como é que o pomar segue bonito. Então esse resultado aqui, ó, vou voltar aqui para mostrar para vocês mais de perto ali, era um resultado que eu já buscava para esse ano, já esperava, só que isso depende muito do tempo, né, que igual eu falei para vocês agora agora, que o tempo tem que estar ao nosso favor e a gente trabalhar com o tempo, a gente entender qual o período correto da gente estar investindo aqui, ó, mais da branca comum aqui, ó. Vai abrir hoje. Então a gente vê que a gente conseguiu esse resultado aqui, ó. Muitos podem perguntar se eu investi pouco ou investi muito. Meus investimentos foram poucos investimentos, mas todos os investimentos foi eficiente. Então, porque a gente conseguiu esse resultado aqui, a gente fazendo todo o planejamento, tudo de um investimento para a gente conseguir bastante eficiência, a gente tem que fazer um planejamento. Se a gente fazer um planejamento bem eficiente, a gente consegue praticamente investir o máximo que a gente precisa no pomar. A gente consegue ter resultados bem produtivos, né? Porque tudo que a gente faz no tempo certo, a gente consegue
ter resultado positivo, porque não adianta eu iniciar um período de adubação no período errado, um período que a planta não precisa desse nutriente, eu fazer esse nutriente, praticamente a planta não vai absorver nada e não vai me trazer benefício nenhum para minha colheita futura. Então eu tenho que pegar o ciclo da planta, o ciclo de floração e começar a fazer meus investimentos para me ter esse resultado aqui, ó. Porque não adianta simplesmente o tempo tá bom e eu não souber fazer os investimentos, questão de adubação, eu vou acabar tendo prejuízo. Então, primeiro de tudo de um plantio, que eu sempre falo no meu vídeo, é um planejamento. Qual seria esse planejamento? Você saber qual área você vai plantar. Por exemplo, plantar 1 hectare de pitaia, ou seja, então é saber quantas plantas pega nesse hectare, aí quanto de adubo eu vou colocar em cada planta e quantidade de adubo e também água que eu vou irrigar esse pomar. Eu tenho que saber nesse primeiro ciclo quanto de água eu vou mandar por cada planta. Quando a planta é nova, ela não exige tanto questão de água, questão de adubo. Então, ela exige bem pouco. E de acordo, ela vai crescendo, vai se adaptando, ela vai conseguindo mais, ela vai adquirindo mais necessidade por adubo. Então, a gente tem que saber esse período, o período que a planta requer mais atenção, é o período que a muda é transplantada e também sem falar que ela é mais frágil nesse período, porque ela está em processo de adaptação no seu clima ou no seu solo. Então a gente tem que ter esse cuidado também, não é simplesmente plantar a muda e esquecer e abandonar. Então tem esses cuidados que a gente tem que ter para a gente poder conseguir a eficiência, porque tudo para você ter um pomar de qualidade com bastante produtividade, eu digo isso com eficiência, tudo começa do início. Então se você tiver um bom planejamento, tiver plantar uma muda de qualidade, ter um viveiro que te entregue uma muda de qualidade, vocês conseguem esse resultado aqui. Porque não é simplesmente eu pegar qualquer muda já, vamos dizer, uma muda que já esteja sofrida e colocar no meu pomar. Meu pomar nunca vai ter esse resultado, porque eu posso investir o que eu investi, ela nunca vai ter uma recuperação eficiente. E sem falar no período que você perde com a muda que não seja adequada. Por quê? Tudo começa pela escolha da muda, então a gente tem que saber qual o viveiro que a gente está comprando a muda, qual pomar que a gente está adquirindo essa muda, para a gente ter uma eficiência e ter qualidade, porque tudo que é praticamente os 50% a 70% dos investimentos é a escolha da muda. Se você fazer uma muda, você escolher uma muda boa, você vai investir bem pouco, que é o que eu falo, o primeiro ciclo da planta, ela não exige tanto. Só que se ela já estiver sofrendo muito, você vai gastar mais com essa planta, você vai tentar irrigar mais, vai tentar recuperar essa planta, você acaba gastando mais. E por aí a gente vê que seu investimento vai sair caro. Então, a gente fala de 30% a 50% a 40% dos investimentos é questão escolha de muda. Por quê? Eu tenho esse resultado aqui, ó, bastante flores, porque eu tive uma escolha da muda correta. Então, muitas dessas mudas aqui já são do meu plantio, não são mudas que eu plantei já. Para falar para vocês, eu comecei com 3 mudas aqui, ó, que eu sempre falo no meu vídeo, foi essa muda aqui, ó. Deixa eu ver, não, essa muda aqui, ó. Comecei com essa aqui, aí com essa daqui, e lá no final comecei com outra, e do lado de lá eu tenho outra. Comecei praticamente com 4 mudas de pitaia. Hoje eu tenho bastante muda, só no pomar do lado de lá eu tenho 120 mudas. Então, pra gente ver que a gente começou com poucas mudas, né? A gente não tinha essa quantidade aqui. Então, eu comecei formando meu pomar com essa variedade rosa pink. Só que eu escolhi o cladoide exato, um cladoide desse aqui bonito, fazia muda. Então, o cladoide desse aqui dá para você fazer 3 mudas, quando você não tem muita variedade aí, muita, vamos dizer, facilidade de adquirir muda. Que a gente olhar hoje um pomar de pitaia, é um pomar muito caro, não só por questão de muda, em questão de morão, também que é muito caro. Hoje a gente não consegue encontrar mais madeira nativa assim para a gente comprar. Às vezes eu comprei alguns pedaços de estaca, hoje tudo praticamente eucalipto tratado, então é difícil você falar que um plantio desse é barato, porque não é mesmo, em questão não falo não exatamente de mão de obra, em questão de investimento de matéria de muda, em questão de morão, né? Aqui, ó, variedade Boreal Red. Então, um plantio que a gente vê que é muito caro para a gente hoje cultivar pitaia, não é barato. Então, só que é uma fruta que a gente consegue vender bem, uma fruta cara também. Só que tudo começa com, igual eu falei com vocês, planejamento. Se a gente tiver um bom planejamento, a gente vai ter uma colheita boa, vai ter bastante eficiência. Senão, a gente não vai ter. Aqui, ó. Primeira flor da variedade Paloura, então a gente vai fazer a polinização também para a gente ver. Porque eu sempre falo com vocês, porque a questão do meu pomar, para mim ter um resultado desse aqui, ó, bastante eficiência, eu consigo investir. Se eu não fazer os investimentos no tempo certo, eu não consigo
praticamente chegar nesse ponto aqui. Por quê? O que eu falo com vocês, de 30%, 50%, 40% dos investimentos depende da muda. Então, se você escolher uma muda de qualidade, de um viveiro bom, você vai ter eficiência. Não adianta a gente plantar muda de qualquer viveiro aí, ou de qualquer pomar, né? Porque vão ter muitas pessoas te oferecendo muda quando você quer começar a plantar pitaia, várias variedades. Eu falo no meu caso, né? Porque quando eu comecei, né? Então, eu tinha essa variedade de rosa pink, eu queria adquirir outras variedades, né? Então, procurei um fornecedor aí, né? Procurei na minha cidade, tinha alguém vendendo, só que não era as mudas que eu precisava, era tudo misturado, né? Falei, para mim não vai servir. Aí entrei em contato com um vendedor que comprou a mão dele aí, o Marcos aí, né? Aí ele pegou e me mandou mensagem me falando, explicando das mudas. Aí ele falou que ele tinha muitas variedades, se eu quisesse. Só que ele falou, não, você quer para quê? Para coleção ou você quer para comércio? Eu falei, geralmente eu quero para comércio porque eu quero trabalhar vendendo fruta. Aí ele me orientou, ele ligou para mim em ligação, a gente conversou bastante, ele me falou, explicou tudo, que não adiantava eu plantar muita pitaia em variedades diferentes, se meu fim era fim comercial, não coleção. Então, eu peguei o conselho dele, porque hoje, o que eu falo, galera, é difícil a gente encontrar pessoas que ajudam a gente, né, que pensem no próximo, né, então pense em ajudar. Ele me deu esse conselho, né, então, das variedades para me escolher, variedades que seria produtiva, que eu seria de fim lucrativo, né, que eu conseguia lucrar com ela depois, não era simplesmente variedade de coleção. Por exemplo, a gente fala da variedade de Orangeum, é uma fruta que praticamente é coleção, então a gente não consegue praticamente vender uma fruta desse valor assim também, porque é fruta menores, entendeu? Então são frutas que para o mercado às vezes não é conhecida, igual como, por exemplo, a Boreal Red é conhecida, a Rosa Pink, Royal Red, foi o que ele me falou. Então tem também a variedade Paloura, então ele sempre quando tem variedades que tá boa de comércio, ele me passa, sempre a gente conversa bastante ainda. Então a gente precisa de pessoas assim que ajudem a gente a crescer, né? Porque hoje é difícil, a pessoa simplesmente quer vender muda, se você for procurar outro viveiro, já começa por aí. A gente tem que saber pessoas confiáveis, né, para a gente fazer os investimentos, porque a gente investir numa variedade de pitaia é uma variedade muito cara, a gente fala em questão de preço, tem muda aí que chega a 70, 80, 90 reais, 120 reais, então é muito caro a gente adquirir uma variedade dessa aí. Aí por conta, se for perto, a gente consegue pagar um valor bem acessível, se for mais longe, outro valor. Então, que eu sempre comprei com ele, eu sempre tive bons resultados, né? E eu sempre repito nos meus vídeos, quando tem oportunidade eu falo, porque a gente tem que trabalhar com pessoas que ajudam a gente a crescer, não pessoas que tentam se aproveitar da sua... por falta do seu conhecimento, por falta de conhecimento, porque o conhecimento que eu falo sempre na vida da gente, tudo o que a gente tem, às vezes a gente perde, mas algo que a gente nunca vai perder na nossa vida é o conhecimento, é algo único que a gente consegue levar para o resto da vida. Então, o que eu falo, riqueza, tudo isso um dia pode se acabar, mas o conhecimento que a gente tem é tudo que a gente consegue levar para o resto da nossa vida. Infelizmente, ninguém consegue tirar o seu conhecimento. O que Deus te deu, ninguém consegue tirar. Então, galera, esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês. E hoje eu deixo essa dica para vocês aí, quando vocês quiserem investir em pomar de pitaia, procure pessoas, procure viveiros que são pessoas que trabalham com muda de qualidade, pessoas que ajudem você a crescer. A gente tem que estar do lado de pessoas que ajudam a gente a crescer, porque isso é uma coisa que vai ajudar a gente futuramente, porque tem pessoas que não querem ver o seu crescimento, então a gente tem que pensar nisso aí. Tem pessoas que querem só crescer e não lembrar do próximo, né? Então eu penso assim, eu gosto de lembrar do próximo, por isso que eu gravo vídeo para vocês falando dica de pomar, tudo que eu faço, porque tem pessoa do outro lado aí que às vezes não tem o conhecimento que eu tenho, não tem o conhecimento que algum de vocês tem aí, então nem sempre também eu sei de tudo, eu aprendo muito também. Então, igual eu falei que eu aprendi muito com ele, no momento eu não sabia nada praticamente de pitaia, sabia o básico mesmo, então foi adquirir. Para mim pitaia praticamente era uma só, não é? São várias variedades, tem variedades que são boas de comércio, são variedades que não são boas de comércio. Então, com o decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a trabalhar com variedade, com a frutífera. Então, tem variedades que você vai conseguir se adaptar bem na sua região, tem variedades que não vai ter. Então, isso a gente já consegue ver com o decorrer do tempo, vai aprendendo cada vez mais, né? Então, hoje eu deixo essa imagem para cada um de vocês aí. E essa dica que eu falo para vocês aí, sempre procurar viveiro de qualidade para vocês ter eficiência, porque é o que eu falo no tempo, porque se você escolher
uma muda boa, vocês vão ter uma colheita boa. Se você escolher a muda ruim, vocês não vão ter o resultado que vocês sempre buscam, né? Vai ter deficiência em questão de muda, né? Em questão de planta, vão demorar muito chegar para vocês começar já faturar, né? Porque é um investimento caro demais, né? Igual fala que um morão desse aqui, ó, custa 27, 28 reais aqui na minha região, de 10 a 12. Então a gente vê que ele é de 2,20, ele é 2,20 m de tamanho, né? Então a gente vê que é caro o investimento. Então a gente tem que saber o que a gente vai plantar. Então esse é o vídeo de hoje, preparado com muito carinho a cada um de vocês aí.